Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra realizada aqui no Instituto Espírita Obreiros do Bem. Meu nome é Márcio e estaremos aqui direto do YouTube com mais um vídeo gravado, trazendo uma pequena reflexão sobre um tema da nossa doutrina espírita. Hoje estaremos tratando do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 5. Meu reino não é deste mundo. Como sempre iniciamos os trabalhos na nossa casa e mantemos assim essa tradição, vamos ler o projeto de transformação moral, que você pode encontrar tanto por escrito como por áudio no site do Obreiros, www.obreirosdobem.org.br, e o projeto que está na 13ª semana, no seu 23º ano. Semana essa, que é a semana da compreensão. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esta frase é do Espírito Emmanuel. Amigos, tudo na vida requer compreensão para que possamos agir com retidão. Dessa forma, ao estudarmos a doutrina espírita, temos a oportunidade de saber sobre a obra da criação divina, o porquê da vida, o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde voltaremos. Com a pesquisa, com o esforço e a disciplina, vamos entendendo as leis que regem a natureza, as leis da vida. Vamos, pouco a pouco, construindo o conhecimento que nos permitirá a ampliação da nossa percepção, o descortinar do mundo espiritual e a compreensão dos desígnios de Deus. Estudando, também desenvolvemos a capacidade de compreender a nós mesmos, mas talvez a parte mais difícil deste aprendizado seja a compreensão do outro, cuja prática da empatia nos permite a ideia de como seria a nossa ação se estivéssemos em seu lugar. Jesus, ao proferir na oração dominical, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos ao que nos ofenderam, nos chama a atenção para compreendermos que devemos agir para com o próximo da mesma maneira que gostaríamos que o próximo agisse para conosco. Nesse momento, meus amigos, nós elevamos o pensamento ao Pai para agradecer, Senhor, com muita alegria, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando, através da compreensão da doutrina espírita, nos armar de melhores condições, de melhores pensamentos, de melhores palavras, de melhores ações, para que, diante da nossa obra, diante da vida, diante dos acontecimentos, possamos assim encontrar a razão da nossa existência, da nossa vida, do nosso destino. Pedimos a Tua bênção nessa mais uma conversa, no dia de hoje, para que assim possamos, juntos, Pai, nessa ligação paternal que nós temos, encontrar a alegria de viver, essa felicidade que é o Evangelho, que é a boa nova que Jesus nos trouxe, ainda que diante das vicissitudes e desafios que a vida nos apresenta. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Meus amigos, no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos de 33 a 37, nós temos aqui uma tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e nós vamos ler o trecho que é da onde nós tiramos o tema para
para essa nossa conversa, para essa nossa reflexão. E aí diz assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhes disse: O pretório era o lugar onde o governador romano morava e exercia suas atribuições como governador e como chefe do exército romano. E percebe que ele entrou novamente no pretório. Na verdade, dentro do pretório estava Jesus para ser julgado. Jesus que foi ali deixado pelos judeus, acusado pelos judeus, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Vivia-se naquele momento a época da Páscoa. Do lado de fora do pretório, os judeus que acusavam Jesus não podiam entrar, porque aqueles que entrassem na casa de um gentil se tornavam impuros e não podiam celebrar a Páscoa. Então vamos imaginar a cena. Pilatos vai até lá fora para ouvir as acusações sobre Jesus. Entra no pretório e ali está Jesus para ser julgado. Então, quando ele vai nessa primeira vez, os judeus o acusam. Chamam ele de malfeitor e por isso que entregaram ele às autoridades romanas. Após isso, Pilatos entra então novamente no pretório e disse a Jesus: Tu és o rei dos judeus. Ele faz uma afirmação: Tu és o rei dos judeus. Por que isso? Porque os profetas judaicos, desde remotas épocas, estão dizendo que um Salvador, um Messias, chegará para libertar o povo de Israel do jugo da escravidão do povo romano. E esperavam então alguém, um guerreiro, um dominador, um líder político, um líder religioso, um líder, alguém que liderasse o seu exército para essa libertação através da força, através das armas, através das guerras. E quando vem Jesus, nascido em Nazaré, numa família humilde, numa região humilde, e vem trazer como palavra, e vem trazer como ensinamento a importância da ligação direta com o Pai, a importância de construir o reino de Deus dentro de nós, a importância da separação daquilo que é de César e daquilo do que é de Deus, valorizando o espiritual em detrimento do material. Quando Jesus traz essas palavras, quando Jesus questiona os ensinos mosaicos, as leis civis, aquelas que foram utilizadas para controlar o povo, mas sujeitas às mutações conforme o povo vai evoluindo. Quando ele foi questionar algumas coisas, dando ênfase ao amor, a esse Pai amoroso, a importância da caridade, a importância de fazer o bem, ele foi muito mal visto pelos fariseus, que além de líderes religiosos, ainda assim eram líderes políticos ali do seu povo judeu, que era a maneira como o Império Romano tratava os povos dominados, permitindo que eles se expressassem religiosamente, contanto que pagassem os indevidos impostos. Então Jesus, perseguido e acusado pelos fariseus, é entregue ao pretor de Roma, a Pilatos, com a acusação de que ele, Jesus, se dizia rei e por isso ele estava confrontando a autoridade do César, do imperador. Essa era a acusação que os judeus faziam em relação a Jesus para Pilatos. E por isso ele afirma: Tu és o rei dos judeus? E responde Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outro te disseram isso a respeito de mim? Então olha como Jesus se dirige a Pilatos. É você que está dizendo isso? Ou é alguém que está dizendo para você isso sobre mim? Dizendo que eu sou rei, fazendo uma clara referência às acusações que ele estava sofrendo dos próprios judeus, dos próprios doutores da lei, dos próprios fariseus. Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Então percebe as interrogações de Pilatos? Pilatos deixa claro que, como pretor de Roma, como governador na região, como representante do Império Romano, ele não tinha nada a ver com as questões religiosas trazidas pelos judeus. E que ele estava ali, Jesus, sobre então a acusação feita pelos próprios judeus, que queriam parar com aquilo que Jesus trazia, que era uma revolução na maneira de pensar, na maneira de enxergar Deus, na maneira de enxergar a vida, aproximando o homem do Pai em detrimento dos seus intermediários, em detrimento daquilo que era colocado para fora, em detrimento dos rituais, da ornamentação, daquilo que era visto de fora para dentro. O que preocupava Jesus, o que Jesus vem nos trazer é a importância daquilo que nós vivemos dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções em relação a nós mesmos, em relação ao próximo e em relação ao Pai. E aí, Jesus responde, quando então Pilatos pergunta: o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Que fizeste? O que é que Jesus fez? Olha o que Jesus responde para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Então percebe que Jesus diz que existe um reino. Existe um reino no qual Jesus é rei. Que reino é esse? Aonde está esse reino? E que tipo de realeza é aquela exercida por Jesus? Ele diz que se esse mundo que nós vivemos, esse mundo material, esse mundo de provas e expiação que nós vivemos hoje ainda, fosse o mundo de Jesus, os seus servidores, quem são os servidores? Aqueles que o apoiam. Espíritos puros como Jesus. Espíritos que já alcançaram a percepção do amor, da caridade. Espíritos que já têm o seu lado espiritual e o seu lado moral numa elevação, num grau de desenvolvimento que já não precisam mais da matéria. Eles estariam ali, combatido no sentido não de guerra, embora a palavra combatida utilizada era a maneira como o pretor romano poderia compreender, mas combatido no sentido de estar junto. Lembramos que Jesus, quando reencarna na Terra, ao invés de trazer os seus espíritos crísticos, companheiros do sistema solar, para o trabalho apostólico aqui, junto de nós, ele foi escolher pessoas como nós, com dificuldades, com limitações, como os apóstolos, sabendo que era preciso que cada um de nós, com os nossos defeitos e limitações, no limite das nossas possibilidades, fôssemos uns ajudando aos outros, sobre a sua tutela, para que então o todo possa evoluir, possa crescer, possa se desenvolver. Ainda precisamos falar qual é esse reino, mas vamos seguir, antes de a gente entrar. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Quem tem reino, se ele tem um reino, então tu és rei de fato? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso. E para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha essas palavras de Jesus. Eu fui gerado. A missão de Jesus na terra era levar ao povo judeu a verdade. Ah, mas era só o povo judeu? Sim. Coube a Paulo o espalhamento, o compartilhamento das ideias cristãs com os gentios e com
as demais localidades do mundo da época até chegar até nós. A Jesus, a missão era levar essa verdade. Percebe que ele foi gerado para trazer essa verdade. E todo aquele que é verdade, todo aquele que aceitou essa verdade, todo aquele que compreendeu essa verdade, ouve Jesus. E a pergunta é como se Jesus retornasse para Pilatos uma pergunta que provavelmente ficaria ali no seu espírito remoendo. Que verdade é essa? Porque Pilatos, no próximo versículo, pergunta: que é a verdade? E aí ele sai, depois disso, em direção aos judeus novamente, do pretório, e diz que não vê costume, nem não tem nenhum motivo para poder condenar Jesus. E como era costume na Páscoa, poder libertar um dos presos da punição, e entre ele e Barrabás, é claro que os judeus escolhem libertar Barrabás, que era um malfeitor da época, para que fosse então crucificado Jesus. Mas percebe que Jesus coloca para Pilatos essa questão da verdade. Só aquele que é da verdade ouve a voz. Será que Pilatos estava preparado para ouvir? Mas ele deixou o convite. Quando Pilatos ainda pergunta: que verdade? É claro que naquela época, lembra que Jesus, na passagem com Nicodemos, doutor da lei, tentou explicar sobre reencarnação, e Nicodemos disse: como é que eu posso nascer de novo, me fazer pequeno e caber novamente no ventre da minha mãe? Então era difícil falar sobre reencarnação e, consequentemente, falar sobre a vida futura. O Evangelho nos traz, nesse capítulo 2, que quando fala desse reino, Jesus se refere à vida futura. Quando nós falamos de vida futura, é que existe uma continuação daquilo que nós vivemos aqui no plano material. E é claro, é certo, que a partir do momento que nós aceitamos que há uma continuação da vida terrena, todas as injustiças que parecem que nós vivemos, todas as dificuldades, todas as dores, tudo aquilo que muitas vezes nos faz questionar a bondade ou a justiça divina, pode ser compreendida a partir do momento que tenhamos a convicção de que a vida continua, que o processo de justiça não se inicia aqui e não se termina aqui, mas ele vem das vidas e existências passadas, passando pela existência atual, nos levando para vidas e existências futuras, e assim nós temos uma visão do todo. E aquilo que aparenta ser injusto do ponto de vista do homem é totalmente justo do ponto de vista divino. Quando nós temos essa consciência dessa vida futura, desse reino futuro aonde Jesus é o rei, rei do quê? A que realeza nós poderíamos dizer que Jesus se refere? A uma realeza moral, a um espírito perfeito que passou por todas as fases, desde o átomo até se tornar arcanjo, aprendendo tudo aquilo que era necessário do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral, chegando numa condição de espírito crístico, governador do planeta Terra, e assim sendo um exemplo de conduta moral. No seu reino na vida futura, reina e é o maior aquele que o menor foi na terra, aquele que aprendeu a servir, aquele que utiliza dos seus talentos para proporcionar ao outro o bem, o belo, o verdadeiro, o bom exemplo. Aquele que aprendeu a semear na vida presente bons pensamentos, mensagens de otimismo. O amor, em suma, em essência, para que assim esses
é que serão grandes nesse reino de Jesus, nessa vida futura. E é só a doutrina espírita que poderia complementar os ensinos do Cristo para que nós pudéssemos, através do estudo e da reflexão, compreender as suas palavras no momento atual. Sabendo que não importa quão grande a dificuldade que passamos, tudo está de acordo com a vontade do Pai, com o seu projeto educativo e amoroso para suas criaturas, para seus filhos, que somos nós. Jesus foi gerado para isso. Ele mesmo diz, ele foi gerado para trazer a verdade. Que verdade? Que o reino de Deus está dentro de nós. Que nós somos espíritos imortais que temos um corpo. Essa é a mudança do ponto de vista que o texto do Evangelho nos traz. Quando eu tomo consciência de que eu sou um espírito mortal, que tenho um corpo físico, que vivo na matéria momentaneamente, que me utilizo da convivência na matéria e com os aspectos materiais para desenvolver meus sentimentos, para desenvolver os meus instintos, para transformá-los em emoções, para educar essas emoções com o único propósito de aprender a amar. A minha atitude, as minhas expectativas, os meus planos, as minhas ações perante a vida mudam. Eu passo a observar o mundo de uma outra forma, com mais otimismo, com mais coragem, com mais confiança, exercendo firmemente a minha fé de maneira racional, buscando o autoconhecimento, o autoamor, para que assim, transbordando esse amor interior, eu possa abarcar aqueles à minha volta. Até um dia que eu possa abarcar, inclusive, aqueles a quem nós chamamos de inimigos, a quem nos querem mal. Chegando, aí sim, a entrar em comunhão com Deus, com o divino, através do amor. Então percebe que Jesus, com a sua exemplificação, com a sua vivência no momento como esse que nós estamos agora, aí a véspera da Páscoa, o domingo de Páscoa, no domingo, uma tradição judaica que foi incorporada na doutrina cristã, que possamos então pensar, quem somos nós? Como é que eu estou observando a vida? Estou vivendo essa existência como espírito mortal? Consigo perceber a natureza do motivo pelo qual eu estou aqui? Utilizo das benesses e dos talentos que a vida material me proporciona, dos bens materiais que me são emprestados por Deus, a fim de evoluir e proporcionar àqueles à minha volta alegria, felicidade, ainda que relativa, bons momentos. Utilizo dos empréstimos que a vida me dá, que Deus me dá, inclusive das pessoas, sem me apegar a esses bens materiais e sem me apegar às pessoas. Me utilizo dessa convivência sadia, com o único propósito do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento das pessoas à minha volta através do exemplo, vivenciando o amor na sua mais pura essência, da maneira que eu posso, ainda que não seja a maneira ideal? Meus amigos, a mensagem da Páscoa para nós é muito significativa no momento que nós estamos vivendo. A Páscoa para nós, cristãos, representa a ressuscitação do Cristo. Representa, na prática, como ele se fez ver a Maria, a Tomé,
tanto a Maria de Magdala como a Maria Mãe, no momento da desencarnação dessa, aos peregrinos, como peregrino, quando ele se fez e se mostrou materializado para poder mostrar que a vida continua, ele nos faz um convite com o seu exemplo. Já faz mais de um ano que nós vivemos a pandemia, que nós vivemos uma situação complicada, difícil, onde a nossa liberdade, de uma certa forma, foi tolhida para o nosso próprio bem, aonde deixamos de viver alguns momentos que gostaríamos, com as pessoas à nossa volta, com nossos entes queridos, onde tivemos que mudar a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina de convivência familiar, onde deixamos de fazer muitas das coisas que gostaríamos, viajar, passear no parque, viver a vida, como se diz, do ponto de vista material, o que não é nenhum problema, contanto que não haja abusos, que possamos utilizar da vida material como um meio para o nosso desenvolvimento moral, não como um fim em si mesmo. Então fomos muito tolhidos. E nesse período dentro de casa, muitas vezes, ainda que nós tentemos refletir, entender a importância desse voltar para dentro de si, nesse momento, refletir sobre muitas coisas, sobre a importância da convivência familiar, sobre a importância do trabalho, sobre a importância do ir e vir e do estar com as pessoas para a nossa própria evolução. Infelizmente, a gente tem essa sensação de que muitas vezes, nesse período da pandemia, que nós ainda não sabemos nesse momento há quanto tempo vai se arrastar, nós fomos morrendo por dentro. Muitas vezes a tristeza foi tomando conta, o que é natural, a ansiedade, a angústia, o desânimo, preocupações, receios. E muitas vezes, acredito que muitos de nós nos sentimos perdidos, abandonados, e que fomos morrendo aos poucos. Portanto, que nessa Páscoa, em que Jesus ressuscitou para a vida, para nos trazer a verdade sobre os ensinos de Deus, sobre a vida espiritual, que nós possamos, então, quanto espíritos, ressuscitar a alegria de viver, ressuscitar a mensagem que o Evangelho nos traz, que é a Boa Nova, uma mensagem de alegria, de amor, de coragem, de confiança, de fé. Que nós ressuscitemos dentro de nós a alegria de servir, a coragem de viver. Que nós permitamos que o Cristo que habita em nós, ainda em potencial, se manifeste, mesmo que nas pequeninas coisas, mesmo que em alguns instantes do nosso dia, mas que a gente exercite aos poucos esse desenvolvimento moral, intelectual, por fim espiritual de cada um de nós. Então, desejo a todos, nessa Páscoa, um momento de alegria, um momento de reflexão, para que não só nós ressuscitemos diante da dor com otimismo e alegria, mas que o Cristo, que habita em nós, ressuscite e viva conosco, hoje, a nossa vida, a nossa existência. E nesse momento, mais uma vez, nós elevamos o pensamento a Ti, Pai, e agradecemos por mais essa oportunidade. E que a doutrina dos Espíritos, por meio dos ensinos de Jesus, facilitam a nossa compreensão da nossa realidade espiritual, nos permitindo, ao melhor pensar, ao melhor agir, escolher o melhor caminho para que possamos nos desenvolver, para que aprendamos a amar, para que possamos envolver todos aqueles à nossa volta,
com essa mesma alegria, com esse mesmo otimismo, com esse mesmo amor. Pedimos aos bons espíritos que nesse instante adentre as nossas casas, higienize o ambiente, nos envolvendo em muita harmonia, em muitas energias e fluidos de paz, de tranquilidade, reforçando a nossa fé, a nossa confiança e a nossa vontade de lutar. Porque um dia, Pai, com a Tua graça e seguindo os exemplos de Jesus, estaremos todos reunidos nesse reino de amor, nesse reino de pureza, nesse reino de alegria, que é o mundo espiritual. Que o Senhor, Pai, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos pela atenção. Tenham uma ótima noite. Beijo no coração e até a próxima.